Laura, como eu sei se a minha pressão está alta durante a gestação? Nesse vídeo eu vou te explicar alguns pormenores, algumas características da pressão alta na gestação. Então, assim, esse é um grande medo das mulheres, porque algum tempo atrás a pressão alta era algo totalmente assim maltratado, né, durante o pré-natal. Então, hoje a gente já tem evidências científicas, a gente já tem guidelines, manuais que tratam, né, diagnosticam e tratam a pressão alta de uma forma muito resolutiva. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você, quanto é uma pressão de fato alta para a gestação? Qual que é esse nível? Qual que é esse corte que eu tenho que saber? Falar, não, isso aqui tá alto, isso aqui é um problema. Quando a tua pressão ficar maior ou igual, tá? 140, que é a pressão sistólica. O que é isso, Laura? Né? É a primeira pressão. Geralmente a gente fala assim, 12 por 8, né? Não é que é 12 por 8, é 120 por 80, né? Então, essa primeira pressão, essa primeira que a gente fala, se ela é maior ou igual a 140 ou da forma do senso comum 14, já é considerada alta. E a segunda, 90. Então, se ela for maior ou igual a 90, já é pressão alta. Atenção, não é as duas coisas juntas. É uma coisa ou outra. Então, se você, por exemplo, tiver com a pressão 12 por 9, é pressão alta, porque o 9, 90, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, voltando. Ai, Laura, mas olha, eu saí da minha casa, geralmente assim. Eu passei muito nervoso, eu comi muita coisa, e aí eu fui correndo, cheguei lá no hospital, e aí no postinho, e aí já aferindo minha pressão, tava conversando, tava estressada. Então é assim, para você ser avaliada, precisa passar por algumas questões. A primeira, né? Você precisa ter comido pelo menos 30 minutos antes, né? Um período a mais de 30 minutos antes dessa aferição. Você precisa estar em repouso pelo menos 15 minutos. A aferição da sua pressão deve ser com aquele esfigmo, sabe aquele material que não é de pulso, não é aquele eletrônico, mas aquele que faz sabe? Que tem o manômetro manual. Para que a enfermeira, ou a técnica, ou até o médico que avaliar a sua pressão, ele olhe e consiga diagnosticar. Outra coisa importante, isso é para quem já está aferindo a sua pressão. O tamanho do seu braço infere também no resultado. Então, se você, por exemplo, é mais gordinha e o esfigmo, aquela braçadeira que coloca no braço, ela é bem apertada, ela não vai dar um resultado fidedigno, tá? Posição para ferir a pressão. Não pode ser assim como eu estou fazendo o vídeo, com as pernas cruzadas. Não, você tem que estar num ângulo de 90 graus, né? As pernas não cruzadas, a sua mão tem que estar, a sua mão direita tem que estar na direção do seu coração, e durante a aferição você tem que estar sem falar em repouso. Olha quantas questões. Então, a gente pode crer que muitas das aferições das pressões arteriais são feitas de forma errada, né? Agora, essa questão, Laura, vamos supor que tudo bem, seguiu passo a passo, a enfermeira viu, deu de fato uma pressão alta, e geralmente a gente vê isso no consultório no pré-natal. Quando eu sei que de fato eu tenho uma pressão alta na gestação e não é um pico pressórico específico, o diagnóstico é quando você tem duas aferições de pressão, maior ou igual a 14 por 9, no intervalo de 4 horas. Então, se você viu uma vez, o teu médico, a tua enfermeira vai encaminhar para você voltar, ou ir até numa farmácia, uma pessoa que afere, para você ver novamente. Esse é o primeiro caso. Se, então, duas aferições, 14, maior ou igual a 14 por 9, no intervalo de 4 horas, é pressão alta. A partir daí, o teu médico vai te acompanhar no pré-natal, avaliando todas as repercussões da pressão alta, que é uma doença inflamatória na gestação. Ele vai ver se tem proteína na urina, ele vai ver como é que estão as suas enzimas do fígado, ele vai ver como que está a sua função renal, enfim, ele precisa fazer isso. Agora, se você está no pré-natal e a tua pressão deu mais do que, maior ou igual, 160 por 11, ou, né, maior ou igual 16 por 11, aí a gente tem uma pressão muito alta.
O diagnóstico, então, é feito com essas duas aferições no intervalo de apenas 15 minutos e não mais de 4 horas. Então, como é que anda a sua pressão na gestação? Coloque aqui embaixo. Outro fato bem importante, antes de eu encerrar o vídeo. Geralmente, a pressão na gestação, ela começa 12/8, uma pressão saudável, né? E vai ficando 11/7, 10/6, às vezes até 9/5. No meio do pré-natal, geralmente tem uma queda. O nosso corpo faz isso como uma forma de preservação. Ali no meio do pré-natal, aumentam uns 500 ml de sangue circulante, que dá uma diluída, uma diminuição da pressão arterial. Então, se você não tem esse platô para baixo aí, né, de diminuição de pressão, é um sinal para você ficar olhando, porque lá no final pode ser que você desenvolva um pico de pressão alta, tá bom? Por isso que é muito importante no final, pré-natal, quinzenal e depois semanal. Te espero nos próximos vídeos do meu canal. Um beijo da parteira.